Oi, eu sou a Raíssa, sou integrante aqui do Golden Team. Vim dar um contexto geral para nossa proposta de solução do problema proposto pela Microsoft. E com isso, voltando para resolver um case, né, de melhorar a qualidade de vida dos paulistanos, nosso grupo decidiu. Ai, que inferno! Que Sério, foi? sério, sem condições. Vou falar pra Giovana cortar. Ó, Coisa daqui. travando? Não, eu errei. Nossa, que droga. Ó, vou dar um Calma, tempo. respira. Deixa eu dar um tempinho, aí a gente corta. Peraí. Certo. Oi, tudo bem? Eu sou a Raíssa, sou integrante aqui do Golden Team e vim trazer, né, um contexto geral do nosso problema e solução apresentado, voltado para o desafio que a Microsoft lançou aqui para a nossa turma do 2TBDR. O desafio proposto seria como a gente resolveria para resolver o problema. Que inferno! Ai, que raiva! Calma. Ó, Sério. como utilizar a tecnologia para melhorar a vida do paulistano? Tá. Como utilizar a tecnologia para melhorar a vida do Forest? Tá. Esperar um pouquinho. Oi, eu sou a Raíssa, eu sou integrante aqui da equipe do Golden Team. Vim apresentar a nossa solução e o problema, né, de acordo com o desafio que foi proposto pela Microsoft, que seria de como utilizar a tecnologia para melhorar a vida e a qualidade de vida, né, dos paulistanos. E para dar um start, queria deixar aqui, né, o tempo vale a vida. E com isso mostrar um problema que percebemos aqui no estado de São Paulo, que questão do atendimento de emergências, foco no SAMU. Fizemos algumas pesquisas e aqui nós trouxemos, né, o G1, algumas notícias do G1. Queria ressaltar que a média do tempo para as ambulâncias chegarem em caso de acidente seria no máximo 10 minutos. Só que, como tem muitos problemas, chega a demorar 90 minutos ou mais. Então, deixamos aqui, né, algumas manchetes de algumas reportagens. Isso é bem preocupante, né? Um segundo, um minuto pode fazer diferença lá na frente para salvar essa vida nesse acidente. Então, visto o problema que foi apresentado, o nosso grupo pensou na solução de criar um algoritmo que ajude, né, a realocação das ambulâncias para agilizar esse processo e otimizar esse tempo que perderia. Então, de acordo com alguns fatores externos, então, tipo, como se fosse climáticos, né, se é horário de pico, o tipo da via, e com isso o nosso algoritmo vai dar o melhor local, né, girar, para que a equipe das ambulâncias tenha um posicionamento melhor, e aí vai ser em tempo real, então a gente pensa que vai melhorar bastante a situação dos paulistanos. Agora, né, que desse contexto geral, esse overview, vou apresentar um pouco do nosso dataset. A nossa base de dados, nós não utilizamos o GeoSampa, porque como é um problema muito específico, percebemos que lá não tinha, tentamos, e com isso fomos em outros sites públicos. Tem esse do Respeito à Vida, que é do próprio estado de São Paulo. Então, a gente pegou essas duas bases desse site, que seria a base completa de acidentes fatais e base completa de acidentes não fatais. Só deixando lá dentro, a base completa dos acidentes fatais, ela é bem menor do que as não fatais. O Luiz daqui a pouco vai explicar melhor isso, só queria deixar um spoilerzinho. E também, para ajudar a melhorar os nossos insights, pegamos também no site do INMET, que é também público, um histórico das condições climáticas em um período de dias,
para ver se bate, né, a data dos acidentes, se choveu mesmo, então para fazer um join depois. Indo agora para o nosso collab, fizemos a importação das bibliotecas, né? Então pegamos Pandas, NumPy, Scikit-learn e algumas outras. E a nossa carga de dados, né, os nossos datasets, nós subimos esses datasets para o GitHub para ficar mais fácil, para não pegar da máquina local, já puxar direto pela nuvem. Então aqui temos o dataset fatal, o dataset não fatal e o dataset de clima. Agora eu vou dar a bola para o Luiz. Bom, vou trazendo um pouquinho aqui mais sobre o nosso código, né? Como ele é um pouquinho mais pesado, eu já vou colocar ele para rodar, para a gente poder chegar no final já com ele, com o nosso resultado aqui. Mas como a Rai falou, a gente utilizou aqui no GitHub para fazer a importação dos nossos datasets, que a gente pegou das fontes, do IMAGE e do Respeito à Vida. Bom, devido a essa diferença que como a Rai comentou, dos tamanhos do dataset, a gente resolveu realmente botar em números quanto seria isso. A gente viu que o nosso dataset de acidentes fatais, ele seria só 6,5% do dataset fatal, de não fatais. O dataset fatal era muito menor, porque obviamente nós temos muito menos acidentes fatais. Como a gente estava vendo que isso estava enviesando muito nosso algoritmo e ele não estava conseguindo identificar as ocorrências dos fatais perante os outros, a gente resolveu então aplicar uma amostra e pegar só 6,5% do acidente não fatal, para eles ficarem basicamente do mesmo tamanho. Bom, na parte de limpeza, organização dos datasets, o que a gente fez, e basicamente fez a mesma coisa para os dois datasets, foi identificar quais eram as colunas, remover colunas que realmente não seriam utilizadas, colocar num padrão de escrita, né, sem letras maiúsculas, minúsculas. A gente fez uma parte de identificação para achar valores que fossem nulos ou não. Nesse caso, tinha muitos valores com escrito não disponível. Então a gente quis identificar para saber como a gente ia tratar com isso. A gente acabou transformando isso em none para poder dropar. Criamos o nosso dataset acidentes, que será o nosso dataset que realmente iremos trabalhar, com algumas colunas que a gente foi utilizar, como data, dia, o logradouro, e aí nele a gente inseriu os dois datasets, o não fatal e o fatal. Aqui a gente só utilizou para que todas as linhas tivessem valores, então, como o dataset que é de fatal não tinha as colunas de vítimas gravemente feridas, levemente feridas e ilesas, nesse caso, então, com essa linha de código, essas três linhas ficam preenchidas com zero, para não ficar vazio e não atrapalhar a análise. Certo? A partir daqui a gente dropou os valores vazios, a gente fez uma formatação, então, para os dados, para ficar string o dia da semana, por exemplo, as datas ficarem em formato de data. E também já no dataset clima também fizemos a formatação, trocamos vírgula por ponto, né, porque o nosso dataset é brasileiro, mas o Python aqui no Colab trabalha com a linguagem americana, então a separação de casa decimal é feita com ponto. E a gente criou um sistema de data-hora, porque os acidentes estão registrados com data e hora, e o sistema do IMATch fala com data e hora a precipitação que estava acontecendo. Então a gente usou isso para fazer esse merge desses dois datasets. Fizemos as últimas limpezas, o merge certinho e ficamos então com o nosso dataset. Aqui a gente só quis retirar qualquer valor porque a gente tinha feito uma análise anterior e viu que tinha só um acidente com 42 das vítimas fatais, sendo que todo o restante não passava de 10, mais ou menos. Então esse outlier estava atrapalhando um pouco a nossa análise, então a gente só resolveu dropar para garantir. Aqui a gente começou a verificar os valores que estavam nessas colunas que a gente realmente ia utilizar para nossa análise, né? Então a gente definiu que a gente ia querer utilizar o dia da semana, o mês, o turno do dia e o tipo de via, que eram os valores que a gente realmente achou que estavam mais categóricos e que realmente iam agregar para a gente. O restante não estava sempre muito bem preenchido, não ia tanto trazer para o nosso problema o que a gente queria. Aqui a gente aplicou o OneHot Encoder nas colunas dia da semana, mês, tipo de via e turno, para garantir que eles ficassem no formato OneHot, para que o nosso sistema pudesse lê-lo de forma melhor e na nossa rede neural. Fizemos um reset do nosso index. Aqui nas colunas vítima fatal, vítima leve, vítima grave e ilesa e na precipitação, que eram valores numéricos, em vez de transformar em OneHot, a gente fez a normalização, deixando sempre no intervalo de 0 e 1,
para que, como os outros valores são 0 e 1, né, são binários, esses números, mesmo ainda sendo colunas numéricas, não houvesse uma tendência, né, que eles conseguissem entender e respeitar esses valores. Transformamos, então, o nosso dataset final para análise, utilizando a precipitação, né, como a gente pode ver aqui embaixo, que está normalizada, os meses do ano, que estão em one hot, os dias da semana, os turnos do dia também estão tudo em one hot, e as vítimas, tudo normalizado. E a gente resolveu transformar no nosso target o turno. Por quê? A ideia do nosso processo é que o nosso algoritmo consiga prever, né, onde e em que momentos vão ocorrer os acidentes, para que a gente consiga posicionar as ambulâncias, né? Não adianta também a gente achar que sempre vai ocorrer acidente no mesmo lugar todas as horas do dia. Não, a gente sabe que momentos do dia são diferentes. Horários de pico podem ter tendências maiores de acidentes em diferentes lugares. Então, a nossa ideia foi tentar identificar por turno. Então, agora a gente utilizou todos os nossos outros fatores para tentar fazer nosso sistema e identificar qual era o turno do dia. A gente começou simplificando para dia, se era dia, como manhã e tarde, ou noite, como noite e madrugada. A gente separou em binário para o nosso sistema ser um pouco mais fácil, porque ainda era ainda é uma fase inicial. Utilizamos, então, o Train Test Split para poder separar o nosso treino e nosso teste. A gente está utilizando aqui 20% para teste e o random state para evitar que a forma que ele pegasse os dados fosse enviesar o sistema. A gente utilizou o que foi aprendido nas aulas de Deep Learning para calcular a quantidade de neurônios da camada oculta, respeitando as regras. Então, a gente utilizou o sistema que é não ter não ter o número de neurônios da camada oculta que sejam o dobro da entrada, sendo a entrada as nossas linhas. Enfim, aqui a gente está criando, então, a nossa rede neural. A gente está usando o ident, então a gente está usando a função de ativação com a camada oculta, a quantidade de neurônios que a gente passou. E aqui a gente está aplicando, então foi tudo que a gente fez agora mesmo. E aqui a gente fez, então, aplicou nossa rede neural, que a gente já ensinou ela, a gente está fazendo um predict, então, para ela aplicar o que ela aprendeu no teste e ver como ficou. Bom, como você pode ver aqui, né, que a gente está fazendo esse print aqui embaixo, a nossa acurácia do nosso modelo ficou em torno de 60%. A gente, utilizando normalmente o fator acurácia para identificar o quão bom esse modelo está conseguindo prever, mas a gente também gosta de utilizar outros fatores para validar se esse número está sendo real. Porque dependendo se o modelo estiver enviesado, a gente pode estar tendo um resultado falso, acreditando que a gente está com um modelo muito bom, mas não é verdade. Então, nesse caso, a gente consegue perto de 60% de precisão e perto de 70% de um recall, o que mostra que nosso modelo está relativamente bem, está funcionando, e a gente está conseguindo já a precisão de 60%, o que nos indica uma coisa já boa. Nosso modelo está começando já realmente a aprender a identificar um turno do dia e com quais momentos que estão acontecendo esses acidentes. Então, para essa primeira fase do nosso desafio é isso. A gente fica por aqui e obrigado. Obrigada.